Vida V. Consultas, exames e medicamentos a preços acessíveis. Seus exames estão em dia? Alguns chamam de check-up, outros de exames de rotina e são responsáveis por evitar surpresas, né? Aquelas surpresas desagradáveis com relação à nossa saúde, principalmente quando a gente fala de doenças silenciosas. Mas quais são os exames que devem entrar nessa lista? Será que fazer exame demais faz mal? Vamos descobrir tudo isso no Conexão Viva Bem de hoje, que recebe o ator e diretor Jarbas Homem de Melo e o Dr. Edmo Gabriel, que é cardiologista e cirurgião cardiovascular. Muito bem-vindos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Conta pra gente, Jarbas, você faz exames de rotina desde quando? Porque você dança, você canta, seu trabalho exige muito do seu corpo, né? Você tem que estar com tudo em ordem, né? É verdade. O meu instrumento de trabalho é meu corpo, minha voz, enfim. E eu sou um adepto desde os meus 35 anos de idade, assim. E eu acho que eu comecei tarde, não sei, o doutor pode me corrigir. Se eu soubesse o quanto me faria bem, o quanto me deixa tranquilo, o quanto isso afeta meu psicológico, além da minha saúde e tal, eu teria começado antes, com certeza. Os meus enteados, que um tem 24 anos e a Sofia tem 19, eles já fazem exames de rotina desde, sei lá, pequenos. Então, e isso que eu ia te perguntar, uma vez por ano você faz desde os 35? O check-up completo, uma vez por ano. Sagrado. Assim, sagrado, todo ano eu faço. E aí tem os exames que faz no meio do caminho, né? Vai no nutrólogo, pede exame. Vai no médico do esporte, pede exame. E eu vou fazendo tudo. Não tenho problema nenhum em fazer exame. Conta pra gente, doutor. Quero saber qual que é a idade pra começar. 35, você fez uma cara de tipo... acho que é meio tarde. Eu achei tarde, já reprovei o Jarbas aqui só com o olhar. Porque realmente, como ele falou dos enteados, a gente hoje recomenda para as crianças, Mariana. As crianças já começam a fazer alguns tipos de exame, não são todos que o adulto faz. Mas aí, à medida que a criança vai crescendo, vai tendo mais produção, atividade física, atividade intelectual, você tem que realmente cuidar melhor dessa criança. O adolescente, por sua vez, também hoje tem uma atividade muito produtiva, ele faz faculdade, ele faz academia, ele dança, ele faz atividades culturais. E os adultos, mais ainda, só que cada vez mais precoce a gente recomenda. Então, 20 anos de idade talvez tivesse sido a idade ideal para o Jarbas começar a fazer os seus exames. Mas uma lista grande, nesses 20 anos, tem que colocar a mesma coisa que você colocaria com os 35, com 40 anos? Em geral, sim, porque com 20 anos de idade você considera a pessoa já na faculdade, muitas vezes já trabalhando, responsável às vezes pelo sustento da sua família ou colaborando para isso. Então ela tem estresse físico, estresse mental, ela se desloca muito, ela está no trânsito, ela fica irritada com problemas financeiros do país, ou seja, ela está envolvida nesse processo e isso impacta na saúde dessa pessoa. Sem dúvida. Agora, a gente sabe, né, que os exames de rotina são bastante comuns, já muito conhecidos das pessoas em geral, dos pacientes em geral, mas a gente vai ver agora o que saiu de notícias sobre isso nos últimos tempos. Então, primeira notícia. Atualmente no Brasil é possível buscar nas farmácias os autotestes para algumas condições como gravidez, HIV, diabetes e mais recentemente Covid-19. Vocês acham que esses autotestes são realmente uma boa maneira de checar como está a nossa saúde? Em relação à Covid tem uma dúvida gigante, né? Se a pessoa faz direito o teste, se não faz direito, se fica neurótica testando o tempo todo. Essa notícia ela mostra um dado muito importante. Nós estamos na era das doenças crônicas. Hipertensão arterial é um problema crônico, você não resolve de um dia para o outro. Obesidade você não resolve, diabetes você não resolve e a Covid agora, nós estamos vivendo a Covid ainda resquícios da pandemia e a Covid longa, que são as sequelas. Esses testes dependem muito da técnica, como você falou. Se a técnica for apurada, se o profissional for habilitado, for treinado, a gente até tem mais segurança. Mas a questão é, como você relatou, hoje está todo mundo fazendo de uma forma um pouco afoita. E aí perde a validade e perde a segurança do resultado. Então o senhor não recomenda, por exemplo, um autoteste? Em situações assim gerais, não. Se você estiver num ambiente realmente apropriado, com um profissional habilitado, eu não vejo problema. Aí a gente tem segurança em acreditar naquele resultado, porque você viu a técnica, você viu que é um profissional ali habilitado para isso. Mas hoje o pessoal faz de uma forma muito global. Mas mesmo no teste de gravidez, por exemplo, aí poderia, né? Aí poderia. Ter o primeiro indício. Bom, Sim. aí depois você já vai para o médico. Claro, porque na verdade qualquer autoteste você tem que complementar depois, mesmo a Covid e muito mais a gravidez, porque é um dado que pode mudar um cenário da sua vida. Muda a vida toda, né? Muda a vida toda, você não pode se restringir àquele autoteste. Sabe que eu tenho uma história, eu negativei agora, a segunda vez que eu peguei o Covid, faz umas 2 semanas. E foi muito rápido, foi muito leve, porque eu estou vacinado, claro.
Mas eu peguei e a Cláudia não pegou. Então eu fiquei cuidando, eu fiz um autoteste de farmácia. Aí eu fiz, não sei o que, lá pelo 6º dia eu negativei. E aí a Cláudia foi fazer um autoteste também. E aí apareceu, não ficou definido, sabe quando aparece só aquela sombrinha que fica... Inconclusivo, né? Aí isso, vamos fazer outro. Fez, ficou de novo inconclusivo. Aí a gente decidiu chamar um profissional. Chamamos um profissional de um laboratório, enfim, que fez um teste com mais qualidade, eu acho, com mais confiabilidade, e ela não estava realmente com Covid. Mas então, acho que essa dica é interessante, né? Na falta de uma conclusão, Exato. Consultar um profissional de saúde, né? Com certeza. Você vai até o laboratório, como o Jarbas falou, onde você tem equipamento especializado nesse tipo de teste, e aí você tem a segurança se realmente é negativo ou positivo. Agora, falando da sua especialidade especificamente, né? Porque tem uma outra notícia. Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo? Pode, e existem inúmeros relatos, Mariana, de mortes de pessoas que abusam da atividade física, achando que estão aptas, se baseando numa aparência externa, de uma suposta vitalidade. Eu sempre recomendo que a aparência externa, ela é 30% do processo, mas você tem que checar como está o organismo, como que está o metabolismo, como que está a tua saúde cardiovascular, e para isso existem exames bioquímicos e complementares de imagem que vão nos dar o respaldo. Então a gente vê o pessoal abusando, correndo, fazendo atividade física no frio, no calor, como se estivesse apto para isso. E precisa ter essa abordagem do cardiologista previamente. Não, e às vezes a pessoa faz também uma academia e tem um médico de confiança, dá aí pra mim uma autorização, né, que eu posso, que eu tô apta a fazer, sem fazer o check-up, né? Isso é muito comum, a gente sabe disso, né? Muito, muito comum. E o outro caso também, às vezes a pessoa não sabe, né, que tem um problema. Eu, infelizmente, contando história, só história triste. Eu perdi um amigo com 50 anos de idade, super jovem, porque ele não sabia que ele tinha uma comorbidade no coração. Era uma coisa congênita da família dele, enfim, que ele ganhou, né, de herança. E ele não sabia, e fazendo atividade física, jogando um vôlei com os amigos que ele começou a jogar, sem fazer um check-up, sem estar preparado também, era uma vida mais sedentária. E ele veio a óbito, por causa dessa atividade física. Jogando. Passou mal durante o jogo e infartou. Eu já presenciei na academia, numa aula de step, uma pessoa que faleceu. Teve um ataque fulminante na aula e tinha acho que 43 anos. Então é um risco que muitas vezes a gente não considera, mas que precisa ser levado em consideração, né? Sem dúvida. Como você falou inicialmente, nós temos quadros silenciosos. Hipertensão arterial, arritmia cardíaca, muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Como o Jarbas falou, 50 anos de idade, não dá para imaginar que uma pessoa ativa vai morrer dessa forma. Ou 43 anos, como você citou, Mariana. Mas a gente vê cada vez mais precocemente. Como cirurgião cardíaco, eu já estou tendo que operar pessoas abaixo de 40 anos, com entupimento de artérias, com problemas cardiovasculares. E quando você vai conversar com essa pessoa, ela abusava achando que a jovialidade é uma garantia 100%, achando que porque na família não tem quase casos de morte cardiovascular, ninguém quase morreu do coração, então eu não serei eu que morrerei. Mas às vezes ele vai ser o primeiro. E às vezes o primeiro evento é a morte, ou uma situação assim que debilita a pessoa, um derrame cerebral, por exemplo. Então precisa fazer o check-up sempre. E, doutor, você falou também da questão do estresse, né? Falando da questão das pessoas mais novas, mais jovens, e que hoje já está todo mundo submetido a estresse desde muito, muito, muito cedo, né? E a gente sabe que o estresse também é um fator de risco para a doença cardiovascular, né? Talvez eu possa colocar que é o maior. A gente acha que estresse é abstrato, porque você fala, mas você palpa, ou você pega na mão o estresse? Às vezes pega, Às vezes pega, né? Mas dependendo do estresse. Mas o estresse, veja, como hoje a gente vai viver sem estresse. A pandemia gerou mais estresse, problemas financeiros, sociais, preocupações, a própria vida é estressante. E se a gente não modular esse estresse, não tentar criar mecanismos de controle, seja quebrando a tua rotina, fazendo atividade física, buscando orientação médica, quando você tem um evento agudo, aí você se arrepende, fala, puxa vida, eu era estressado e sempre fui protelando, achando que eu era forte o suficiente. Nós não somos fortes. Todos nós temos um limite individual e a gente estoura mesmo. Precisa reconhecer esse limite, né? Exatamente. Aprender a ouvir esse limite, né? Aprender a ver os primeiros sintomas, os primeiros indícios e já procurar ajuda. Ô, Jarbas, conta uma coisa. Você já procurou e achou alguma coisa assim? Porque tem aquela velha história, quem faz exame também procura que acha, né? Aqueles achadinhos que você fala, nossa, se eu não tivesse feito esse exame, isso aí não ia interferir nada na minha vida e agora eu tô encanado com isso. Você sabe que já descobri, graças a Deus, não foi grave, foi um início de pneumonia. Que aconteceu que a Cláudia estava tossindo muito, uma época que a gente estava fazendo espetáculo, trabalhando realmente demais, assim.
E a gente tem que malhar, tem que fazer aula, tem que fazer espetáculo, a gente trabalha muito com o corpo, então esgotamento, a gente tem que ficar muito preocupado mesmo com a alimentação e com a rotina, né? E ela tava com uma tosse que não passava, mas não tava gripada. E a gente achou alguma tosse seca de inverno, sei lá. E aí teve uma madrugada que ela ficou bem mal, assim, que ela não conseguia dormir, tossindo, assim, vamos pronto-socorro, ver o que aconteceu. Foi fazer o exame, o médico escutou ela e tal. Ele disse, olha, você tá com uma pneumonia, você tá com o pulmão aí tomado, uma parte e tal. Eu disse, mano, não é possível, eu não tô gripada, né? Não tem gripe. Disse, faz no Jarbas. Eu disse, não preciso, não tô tossindo, não tenho nada. Faz, porque vocês estão juntos, pode ser bacteriano, sei lá. Fiz e tava com começo de pneumonia e eu não tava sentindo absolutamente nada, era super silencioso, assim. Uau! Então foi fazendo um exame que eu descobri, assim, por uma sorte. Uma sorte mesmo. E nesse caso foi bem bom, né? Porque daí começou a tratar rápido. Ótimo, nem tive nada, nem comecei a tossir. E um sintoma inespecífico, né? Porque uma tosse seca poderia ser só uma alergia, mas acabou resultando numa pneumonia, né? Porque a gente não sabe, né, doutor? A gente acha que uma pneumonia vai vir de uma gripe mal curada, uma coisa muito forte. Você vai estar sentindo uma dificuldade de respirar muito grande, E você né? espera aquele quadro febril que te deixa prostrado na cama. E de repente começa com um sinal inespecífico, que a gente chama, porque ele pode fazer parte de vários quadros. Pode ser de alergia, pode ser da Covid nos dias atuais. A tosse hoje é quase que um marcador de Covid. Todo mundo faz o autoteste porque está tossindo muito. Ou marcador da Covid aguda ou do pós-Covid, mas às vezes pode ser o primeiro sinal de uma pneumonia que já está dando alguma alteração no corpo. A gente falou aqui sobre os autotestes, mas vamos falar também sobre automedicação, que é um grande risco, né? Será que tem indicação para automedicação? Em que casos? Vamos saber agora com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Se tem uma coisa que não falta na casa dos brasileiros, é a famosa farmacinha. Pode ser desde aquela prateleira escondida no seu banheiro até o kit de primeiros socorros que fica na sua gaveta. E isso tem a ver com um hábito bem comum entre os brasileiros, chamado automedicação. Segundo o Conselho Federal de Medicina, 77% dos brasileiros fazem o uso de qualquer medicação sem a orientação médica. Soma-se a isso o fato de que vários medicamentos são vendidos sem prescrição, como os analgésicos. Muitas pessoas fazem o uso desse remedinho aí, principalmente para tratar a dor de cabeça. O problema é que nenhum remédio, por mais simples e inofensivo que pareça, deveria ser consumido sem orientação. Isso vale também para os fitoterápicos, que podem parecer aí que não tem nenhum risco, mas eles têm sim contraindicações. E tem algumas razões para isso. Uma delas é que cada pessoa reage de forma diferente ao medicamento. E como ela está tomando por conta própria, ela pode extrapolar na dose. Um bom exemplo são os anti-inflamatórios. O uso exagerado deles pode provocar aí problemas renais ou até uma gastrite e úlcera. Outro ponto a ser considerado são as interações medicamentosas. Por exemplo, a pessoa já está fazendo um tratamento com remédio e começa a fazer uso de outro por conta própria. Isso pode sobrecarregar alguns órgãos, como o fígado e os rins. Pessoas mais vulneráveis, como os idosos, devem prestar atenção à automedicação. Isso porque medicamentos como antialérgicos e relaxantes musculares podem causar sonolência e confusão mental. Falando nisso, a gente não pode esquecer dos quadros alérgicos, que geralmente a galera trata tomando remédio aí por conta própria. Isso pode levar a crises perigosas. Sem contar que algumas doenças comuns, como a dengue ou viroses, podem ser agravadas com medicamentos, como a aspirina. Isso é mais comum no caso da dengue, já que ela tem sempre uma dorzinha de cabeça ali, o que pode ser mascarada com o uso de analgésicos. Via de regra, por mais tentador que seja, tratar a sua dorzinha de cabeça ou dor muscular com remédio por conta própria, o melhor é não fazer isso e buscar orientação médica. Além disso, também é sempre recomendado olhar a bula dos remédios, algo que pouca gente faz, que eu sei. E olhar a bula vale mesmo no caso de remédios com orientação médica. Isso porque na hora da consulta a gente pode esquecer de citar algum detalhe e na bula pode ter a resposta que você precisa. E caso essa checagem na bula leve a alguma dúvida, o melhor a se fazer é voltar ao consultório médico e esclarecer tudo com ele. Então, antes de encher essa farmacinha aí na sua casa, vai procurar um médico para tentar entender de verdade o que você está tendo.
e tomar o remédio certo. A gente estava aqui falando sobre pessoas que evitam o exame a qualquer custo porque elas não querem descobrir, elas preferem ficar na ignorância. A ignorância é uma bênção, né? Nesse caso, não, porque a saúde pode... Quanto antes a gente descobre, mais chance a gente tem de tratar. É uma loucura, sei lá, as pessoas têm uma... Não sei como é que chama isso. Uma fuga, um negacionismo, Um né? negacionismo, exatamente. E não querem fazer exame para não descobrir uma coisa completamente sem sentido que eu não consigo entender. Não, e na verdade essa pessoa já está com medo, né? Claro, por quê? Porque tá acima do peso, porque sabe que é fumante, porque, né, geralmente a pessoa não quer encontrar porque sabe que não tá fazendo coisa boa. O senhor como médico percebe, doutor, quando a pessoa Muito, tem medo? Muito, Mariana. Isso é muito típico. A pessoa, primeiro, ela realmente demora para querer fazer o check-up. Existem pesquisas mostrando que os homens são os mais resistentes. O que eu faço? Eu procuro incentivar as mulheres. Ó, traga o seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, porque as mulheres, elas realmente trazem todo mundo. Quando os homens chegam e a gente começa a fazer a investigação, muitas vezes tem alguma coisa, hipertensão arterial, arritmia, colesterol, aí começa uma certa resistência. Não, mas eu nunca tive, posso repetir esse exame? Aí eu procuro, não, vamos repetir. Então eu peço, ele vai, repete, aí ele traz, realmente está alterado? Tá. Ah, então agora eu vou... O que eu preciso fazer? Então, do ponto de vista, né, de quem trabalha em empresa, isso é uma coisa boa, porque tem que fazer check-up todo ano, né? Quem é contratado formalmente. Agora tem muitos profissionais liberais que aí realmente ficam sem fazer exame mesmo, né? Que é muito mais difícil. Até gente que não tem, por exemplo, plano de saúde. Isso é engraçado porque são pessoas extremamente estressadas, os profissionais liberais, e às vezes quando a gente até liga para, no bom sentido, cobrar, olha, já está pronto o seu exame? Ah, olha, naquele dia eu tive um problema de trânsito, não consegui chegar. Ou choveu muito, ou estava frio hoje. Então são desculpas as mais variadas e na verdade ele está negando ainda essa observação, que é o risco de ter alguma coisa. Mas é melhor, como o Jarbas falou, você saber que tem e começar a tratar. Eu digo isso até quando eu descubro uma doença de tratamento cirúrgico, que é um impacto maior. Você anunciar para uma pessoa, olha, seu exame indica que você precisa fazer uma ponte de safena, a pessoa fica pasma ali na hora, a família toda. Mas é melhor isso do que ela ter um infarto e morrer. Meu pai passou por isso, foi fazer um exame de rotina super simples e descobriu uma artéria que estava 90% entupida. Era fumante desde muito cedo, mas aí também mudou tudo, parou de fumar, parou de beber, começou a fazer atividade física. Aí é aquela revolução, né? Isso é típico, isso é bem Mas comum. leva o choque, né? Mas tem que ter a pancada para ele mudar, exatamente. E o exame de rotina, ele ajuda na prevenção, né, e no tratamento. Exatamente, sobretudo na prevenção. Ele norteia depois o tratamento. Então, se eu identifico 60% numa artéria de entupimento, é um entupimento ainda não cirúrgico. Mas eu preciso realmente mudar muito o estilo de vida da pessoa, alimentação e conquistar essa pessoa no sentido dela fazer o que eu estou pedindo. Porque também não adianta eu passar uma série de mudanças ali e ela volta 2 meses depois, 1 mês depois e está tudo igual. Então, quando você consegue realmente persuadir essa pessoa ou, de certa forma, amedrontá-la no bom sentido, que ela começa a fazer certo, voltar à academia, parar de fumar, esse tipo de coisa, aí a gente ganha, de repente, para evitar uma cirurgia. Mas, às vezes, como você falou, chega uma pessoa com 90%, chega uma pessoa na vigência da dor, e aí você só constata, olha, realmente seu caso já está muito avançado, vamos estabilizar. Estabilizar é usar medicamento, porque a pessoa nunca tomou corretamente, melhorar rapidamente a alimentação e fazer um ato cirúrgico para tentar corrigir o problema. Agora, Jarbas, você falou, a partir dos 35 começou a fazer esses exames rotineiramente. Você já tinha uma vida saudável? Você já teve uma vida completamente desregrada ou não? Porque quem olha pra você acha que nunca, né? Eu acho que na minha adolescência, ali até uns 24, foi mais vida louca, assim. Depois eu realmente parei. Mas sabe que eu sempre achei que eu ia viver muito, desde criança, assim. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu acho que eu vou viver bastante. Bastante? Você tem um número? Tenho. Tem? O meu é 107, o seu Então, o meu é 110. 110? Estamos perto. E eu acho que a nossa geração e a geração que começou a se cuidar, a gente vai ter uma vida mais longeva mesmo, porque a gente já tá vendo isso hoje em dia, né? Então, eu comecei a me cuidar muito cedo. Assim, sempre fiz exercício físico, sempre frequentei academia, eu sou um rato de academia. Né? Sempre faço minhas aulas de dança semanalmente, então eu sou uma pessoa que me mexo muito. Agora, isso que a gente falou, que a gente tem vontade de chegar passado 100, o senhor acha que ajuda no prognóstico da saúde mesmo? Só da pessoa ter essa vontade? Muito, muito. Eu defendo muito que o mindset, a atitude mental de um ser humano tem que ser positiva. Quando me perguntam qual é a forma de fazer prevenção de doença cardiovascular, aí o pessoal espera. Ele vai falar que tem que fazer atividade física, que tem que comer verdura, diminuir carboidrato. Eu não vou falar dessa forma, eu vou falar a primeira coisa que você tem que fazer é acertar aqui, ó, o seu mindset. Você gosta de você, você confia em você,
Você se sente capaz de fazer as coisas corretas que o médico vai pedir? Legal, então agora o caminho pode ser iniciado. Aí agora você vai fazer atividade Abriu a estrada, né? Abriu a estrada. Então, atitude mental positiva, Mariana. Eu queria contar de uma amiga, também estava almoçando semana passada com ela, e ela falou assim, nossa, tô com uma dor nas costas, tal, não sei o quê. E ela me contou que ela estava fazendo taekwondo, que ela estava fazendo jiu-jitsu, que ela estava fazendo karatê. Eu falei, cara, mas você só batalha na vida, né? Porque é só força, só umas coisas drásticas, assim. Aí ela, não, e aí eu fui pro Google e vi que podia ser um tumor no pâncreas. Eu falei, tumor no pâncreas? Como assim? Fui pro Google, é o melhor de todos. E aí eu falei, assim, você não já pensou que pode ser apenas uma consequência do excesso de atividade física associada ao estresse que você está vivendo na sua vida pessoal? E aí eu queria falar sobre essas pessoas, né, que vão pro Google e que ficam viciadas em exame e que têm essa mentalidade, tem alguma coisa errada comigo e eu vou achar, eu tenho certeza que vai dar errado. Não, isso é muito engraçado no dia a dia do consultório, porque quando a pessoa chega pra gente com esse perfil, ela chega até, não é com soberba, mas ela chega com uma coisa tão estabelecida que a gente pergunta os primeiros sintomas, você começa pelas perguntas mais simples. Ela fala, não, doutor, eu vim aqui porque eu tenho a síndrome nananana. Ah, é? Aí você tem que ter aquele jogo de cintura. Ah, é? Como é que você sabe? Não, porque, olha, essa síndrome o senhor sabe, né? Ela dá isso. Então, ela já leu de alguma fonte. Provavelmente a fonte é Google, né? Uhum. Porque ela não vai ler de um livro técnico. Aí eu percebo que, bom, eu estou diante de uma pessoa mais questionadora, mais detalhista e Google, né? E controladora, E controladora, ela já quer me direcionar. Então, se eu tentar falar para ela, não, mas às vezes é uma dor muscular, de um mau jeito. Não, mas eu tenho a síndrome, eu tenho certeza, gostaria que o senhor pedisse uma ressonância magnética. Aí você entra num campo, assim, de fragmentação da discussão. Porque ela quer aquilo, você tenta trazê-la e às vezes a relação com o médico, se você não trabalhar bem, fica desgastada. É porque a cura, né, e a chance da adesão ao tratamento ou até de fazer o exame correto depende do vínculo que a gente tem com o médico, né? Muito. Se você não conseguir conquistar essa pessoa, a ponto dela falar, não, vou seguir o que ele está falando, eu só vou fazer o que ele falar. Mas se ela chegar com esse perfil assim muito duro, muito radical, não é fácil. A gente tem que tentar quebrar isso, né? Que dica o senhor daria para essas pessoas, assim? Porque tem pessoas que ficam com essa preocupação e que não conseguem se livrar disso, né? O que eu procuro fazer com essas pessoas, primeiro, não desmontá-las por completo, não tirar a razão. Uhum. Ah, não, realmente, olha, existe essa síndrome, você tem razão em dizer que ela pode ocasionar esse sintoma, mas vamos pensar de uma forma mais holística, mais ampla. Vamos começar fazendo isso. Você citou na história que você passou para mim que você faz 3 modalidades de luta. Então, essa sua amiga, eu falaria assim, você está fazendo muita sobrecarga de luta. Luta corpórea de chão, luta de pé, muita tração, isso vai gerar dor também. Será que não pode ser uma coisa simples? Nós não vamos esquecer aquela síndrome. Então a pessoa fica satisfeita, que ele não está abandonando aquilo que ela quer que eu pense. Vamos fazer esse exame, mas vamos ver também. Vamos ver também. E aí, devagarzinho, você vai moldando a cabeça da pessoa e aí eu sinto que realmente você consegue encantar essa pessoa, né? Ou seja, o doutor é cardiovascular e psicólogo, psicólogo. Tem que ter tudo junto. Às vezes mais psicólogo do que médico. É, impressionante, né? Tem que ter isso. Que dica você daria, Jarbas, para quem está lá em casa, especialmente os homens, protelando aí um exame, aquele exame de próstata que a gente sabe que muitos homens não querem fazer. Que dica você daria? Aliás, tenho dúvidas. Eu vou tirar aqui no programa, hoje eu vou aproveitar. Não, o conselho que eu dou, vá fazer seu exame, pelo amor de Deus. Eu faço meus exames, já no de rotina sempre faço, né, o PSA e faço o de toque também. E eles são complementares, né, doutor? Sim. O PSA, o PSA e o de toque. Porque eu já ouvi casos de pessoas que fizeram só fizeram PSA, não fizeram toque, e daí não conseguiu detectar o problema o câncer que precocemente. precocemente. Então é muito importante realizar os dois, né? Sempre, porque o PSA ele é um hormônio normal, do que os homens têm, produzido pela próstata. Só que o fato do PSA estar num nível inconclusivo, vamos até colocar num nível ali meio termo, e um toque com a presença de um nódulo já te leva a fazer uma investigação. Exato. E o inverso também. Às vezes o PSA já vem muito alto e o médico diz para você, olha, o seu toque a princípio eu não percebi nenhum nódulo, mas você tem um PSA. Então eles têm que ser complementares para você realmente ter certeza, porque eu sempre digo isso, 2% de câncer maligno, Jarbas, é a mesma coisa que você ter 90% de câncer maligno na próstata, por exemplo. Pode ser pulmão, pode ser o estômago, o tratamento muitas vezes é o mesmo. Você vai já rapidamente iniciar a terapia para que não haja a metástase, a invasão do corpo. Então, que diferença tem se você tem 2 ou tem 90?
Só que para isso você tem que trabalhar com todas as ferramentas, PSA, no caso da próstata, com o toque. E quanto antes, melhor? Porque se você pegar com 2%, né, é mais fácil de tratar. Com certeza. E eu tenho um exemplo, meu pai foi assim, Mariana, 2%. E engraçado que ele tinha um PSA que ficava oscilando dentro de uma faixa supostamente normal, mas oscilava, isso já chamava atenção, e um toque sempre dado como normal. Até que ele fez uma biópsia e na própria biópsia a médica disse, olha, a próstata não tem nada visivelmente olhando, acredito que vai estar tranquilo. 2 dias depois veio o laudo, 2% de um tipo de câncer que precisava de cirurgia. Então isso é uma grande lição. Tratou e curou. Tratou e está bem até hoje. Que bom. Isso há 13 anos atrás. Que ótimo. Então para você ver como isso muda a vida de uma pessoa. Porque também, uma outra dúvida, que a gente ouve muito, o exame de toque ele pode ser feito a partir dos 45, é isso? 45 anos é para ter, em termos estatísticos, você ter assim uma nota de corte. Mas, de uma forma geral, se você tem histórico na família muito rico nessa doença, você começa antes, com 35 anos em diante. Mesma coisa câncer de mama na mulher. Você tem ali uma faixa, a partir dos 40 anos. Mas se a tia teve, sua mãe teve, uma irmã teve, você já tem 35 anos, é a idade que pode... Você não vai esperar mais 5 anos e correr risco. Claro. Então, acho que tem que ter cada vez mais precocidade para que a prevenção seja realmente prevenção. Senão você vai tratar o problema já estabelecido. E aí vem, onera o sistema e entra toda aquela cadeia que você falou. Você tem um risco maior de vida para a pessoa e onera mais o sistema. Você fica fazendo mais exames, interna mais vezes. O tratamento vai ser bem mais caro. caro. O tratamento mais caro, mais prolongado. Sem constar o custo familiar e o seu custo de qualidade de vida em relação a isso, o seu próprio estresse. A sua autoestima, né? Porque depois que você tem uma notícia, você recebe a notícia que você tem uma doença, ainda que seja 2%, você muda o astral. Você tem que se reformatar. Não dá para você dizer, não, tranquilo, é só 2%, um câncer de 2%. E o que muda? É a mesma coisa eu dizer, olha, um infarto de 20%, um infarto de 60% é infarto. É um comprometimento do coração, não dá para você ficar tranquilo totalmente. Você tem que buscar ajuda, tem que fazer uma prevenção. Prevenção para ficar tranquilo. Gente, obrigada, viu, pela participação de vocês. Adorei o papo, foi muito divertido e gostoso. Muito bom. E homens, não deixem o preconceito e a ignorância atrapalhar a saúde de vocês, porque um exame de toque é uma coisa tão profissional, né, e a gente se sente às vezes constrangido. Principalmente na primeira vez, é constrangedor mesmo, porque é uma coisa que você nunca fez, mas depois que você faz o primeiro, eu te garanto, fica muito mais fácil, porque é uma coisa tão profissional e tão boa, né, pra gente saber realmente se tá saudável, se tá tudo bem. Cuidar da gente é muito bom, Cuidar da né? gente. Exato. Obrigada pela participação de vocês, por esse apoio. Obrigada, gente. Não deixe de fazer seus exames anualmente. A gente se vê. Qual?